Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jordana e hoje eu vim bater um papo sobre carros elétricos. Gente, hoje em dia os carros elétricos, embora seja essa opção sustentável e inovadora que eles querem vender para você, gente, está apresentando aí vários desafios, tá? E riscos que precisam ser considerados. Então, atualmente não está valendo, tá? Ter carros elétricos, desde questões de segurança, né, até dificuldades práticas e econômicas, e a gente vai explorar cada um desses aspectos aqui e dar alguns detalhes sobre eles. Gente, ele surgiu aí nos últimos anos, aqui no Brasil tem está até sendo promovido, né? Mas os carros elétricos, em papel, né, em tese, eles são bacaníssimos, né? Eles são, né, a nova era, né, a nova tecnologia, mas eles deixaram de pensar aí em alguns pontos e estão com falhas aí bem consideráveis, tá? E perigosas, né? Então a gente tem que colocar na balança quando a gente for comprar um carro elétrico e ver se realmente vale a pena, não é verdade? Gente, a primeira coisa que eu quero falar é sobre os perigos de incêndio e as explosões de baterias. Gente, vocês podem jogar aí na internet, nos sites. Gente, tem tantas, mas tantas notícias sobre isso, sabe? Não foi um ou outro. É quando vai acontecer aí com tal carro. Gente, essas baterias aí de íon lítio, elas são amplamente utilizadas em carros elétricos, né? Que são conhecidas ali basicamente por sua alta densidade de energia. Então, o que significa isso? Gente, o carro ele vai ter uma grande autonomia. Mas, que essa característica, ela vai tornar eles perigosos, por mais que por um lado seja bom e outros lados sejam ruins. Gente, em algumas circunstâncias, tá? Em alguns acidentes, algumas falhas internas mesmo, essas baterias aí, elas costumam superaquecer e leva ao chamado aí de fuga térmica. É assim que o pessoal chama, né? Onde o calor ali, ele vai se acumular de forma descontrolada, né? Causa incêndio, vocês sabiam disso? Então a gente tem diversos relatos aí, diversas notícias que tá saindo aqui no Brasil, no mundo, né, em geral. A gente tem aí vídeos de câmeras de segurança também, onde os carros elétricos começam a pegar fogo espontaneamente, né, enquanto eles estavam estacionados e conectados a alguma rede elétrica de carregamento, ou só estava estacionado mesmo. Gente, o que é muito perigoso quando eles estão, por exemplo, em garagens residenciais, né? Então, gente, esse fogo, ele se espalha rapidamente, ele coloca em risco não apenas o veículo, mas toda a residência. A gente tem um vídeo muito bacana não, né? Um vídeo interessante que mostra como que acontece, mais triste, realmente, porque acaba tendo aí uma perda econômica, mas é um vídeo de um carro estacionado ao ar livre, né? Ou seja, num estacionamento aberto, e ele começa a pegar fogo. E acaba aí pegando fogo nos carros ao lado. Então, assim, né, realmente uma perda econômica muito grande, mas é interessante a gente ver como que o carro ali tava tranquilo, sabe? E imagina isso dentro da nossa casa, a gente não vê, a gente tem criança. Então, assim, é muito perigoso. Além do carro, a gente vai ter uma perda econômica aí com o nosso lar, né? Com a nossa residência. Outra coisa que vale colocar aqui em pauta é que a tecnologia dos carros elétricos, ela é relativamente nova e é óbvio que vai estar em constante evolução. Mas isso traz alguns problemas, como esse, que é a dificuldade de reparo e disponibilidade de peças, pelo menos aqui dentro no Brasil. Gente, tá tendo uma escassez de peças aí de reposição, tá? Então, como os carros elétricos, eles utilizam componentes específicos e complexos, não é o mesmo, né, de carros normais, muitas peças aí não estão prontamente disponíveis dentro do mercado, né? Então, geralmente, isso significa, né, que em caso de alguma falha, algum componente crítico, e você leve no mecânico, pode ser muito caro e muito difícil, tá? Encontrar uma peça de reposição adequada, ou até mesmo também, a maioria das vezes ela tem que vir importada e ela é muito cara, né? Em alguns casos, os proprietários enfrentam essa situação absurda eles se deparam, né? Que uma peça é mais cara do que comprar um carro novo.
tá? Do que substituir essa peça defeituosa. Ou seja, um carro novo tá saindo mais barato aí, né? Especialmente se for algo complexo ali, como um módulo de controle ou a parte ali do sistema da bateria. A bateria ali, gente, é uma coisa que a gente não acha aqui no Brasil. Enfim, muitos pontos aí ruins que a gente tá tendo pra colocar em balança. E em top 3 também, eu quero falar aqui sobre os carregadores defeituosos e os custos de uso. Gente, os carregadores são do ponto crítico aí, né? Para os proprietários aí dos carros elétricos, né? Que hoje em dia a gente tem duas grandes questões. Se os carregadores são confiáveis, e o custo de usá-los, né? Por mais que a gente, né, não esteja usando gasolina, a não ser que seja um carro híbrido, né? Mas que esses carros elétricos não usam gasolina, eles precisam ser carregados, igual um celular mesmo, né? Carregados ali na tomada. Então a gente tem alguns problemas com carregadores, tá? Igual um carregador aí da Apple, né? Mau funcionamento, falha completa, o carregador acaba estragando. Então, assim, a gente tem vários problemas aí. Gente, outra coisa, né, que fora da nossa casa, onde, né, a gente tem ali um carregador tudo a pronto uso para usar na nossa garagem, tem também o problema de que os carregadores que, né, em tese, deveriam estar espalhados aí, né, alguns pela estrada, como é nos Estados Unidos, alguns pelas estradas, alguns em pontos importantes. Aqui no Brasil, ele tá mais focado nas cidades grandes, tá? E também está mais focado em shoppings, em lugares, espaços privados aí que resolveram colocar essa nova tecnologia. Então, estacionamento de shopping. Só que, gente, tava sendo muito caro, né? Então, sim, os carregadores aí essas estações de carregamento gratuitas, elas começaram a ser pagas, tá? Embora seja compreensível, porque, né, tem muita gente aí meio sem noção, que não carregava o carro em casa e ia pro shopping, deixava o carro o dia inteiro carregando no shopping, entendeu? Além de ocupar o espaço de outra pessoa que realmente precisa, que aconteceu uma emergência, né, o fulaninho ou a fulaninha, na verdade, para economizar dinheiro em casa, resolveu aí carregar nesses espaços abertos aí. E tem chateado muita gente, né? Não estava tendo uma solução imediata disponível. Então, sim, começaram a ser pagos, tá? Essas estações aí na rua, em geral. Gente, em quarto lugar, eu quero colocar aqui os problemas mencionados, né? A gente tem uma implicação prática aí, em tese econômica, né? Gente, porque a gente tem muito aquela ideia de que, carro econômico que não usa gasolina, que é mais barato, que isso aqui, mas você já realmente foi parar para olhar o quanto custa você manter um carro e o quanto custa você manter um carro a combustão, né? Esse custo de propriedade, ele vai ser elevado devido ao preço das peças aí, tá? Reposição, problemas de confiabilidade. Então, muitas vezes, né, tem sim esse sonho de economizar a longo prazo com combustível, que é mais barato, né? Tem diversos vídeos aí na internet com aquelas comparações. Então, vídeos, né, mostrando o valor da energia elétrica e mostrando o valor de gasolina. Mas, gente, tá, esse sonho aí, né, de economizar a longo prazo com gasolina, combustível em geral, vai ser ofuscado aí por custos inesperados, né? Então, em muitos lugares, não tá tendo aqui no Brasil, né, essa infraestrutura para apoiar esses veículos elétricos, tá? Então, além de você não encontrar um ponto de carregamento confiável, né, e principalmente ali em áreas mais remotas, né, tu já fica ali, já tá sofrendo ali com problema, você vai ter que chamar um guincho pro seu carro, oficina também especializada, além disso, não é qualquer mecânica, qualquer oficina que pode mexer com o seu carro, tá? Então tem que ter uma especializada, ou seja, é mais caro, dificulta mais a manutenção. Então, assim, gente, os carros elétricos, eles vão representar um passo importante na direção de um futuro. Mas a gente tem que olhar realmente e botar nessa balança, né? Os desafios, os riscos, né, associados a eles não podem ser ignorados. Além desses problemas, gente, a autonomia desses carros elétricos, né, essa distância que eles podem
percorrer ele com uma única carga de bateria, está sendo uma das maiores preocupações aí para os consumidores. Como eu já tinha dito anteriormente, né, a gente está tendo um problema muito grande aí com esses pontos, essas estações de carregamento. Elas não são mais públicas, em muitos lugares o carregador está estragado, são pagas, e aqui no Brasil a gente não tem uma infraestrutura para suportar esses carros por hora, entendeu? Então realmente está sendo aí uma situação muito complicada, a gente não está conseguindo lidar muito bem com isso. Então, se você for fazer uma viagem aí, seu carro ficar sem bateria na estrada, né, é um problema, porque você não vai ter um ponto de carregamento ali nesses lugares mais remotos. Então, seria dentro da cidade, em pontos em áreas específicas, e também não tem essa grande variedade, né, ter vários, né, vai ter um ou outro aqui e ali. Então, embora a tecnologia dessas baterias, né, esteja ali, né, toda hora a gente sai novas pesquisas que está tentando sempre melhorar, muitos carros elétricos, eles têm uma autonomia inferior, tá? Aos veículos aí de combustão. Eu quero dar um exemplo aqui, que um proprietário de um Nissan Leaf, né, que é um dos carros elétricos mais populares aí, ele vai enfrentar a dificuldade, por exemplo, em realizar viagens longas, sem planejar ali cuidadosamente onde e quando carregar o veículo dele, tá? Então isso gera o que é conhecido como ansiedade de autonomia. Então o motorista está constantemente ali preocupado com a possibilidade de ficar sem carga, ficar sem bateria, antes de encontrar um ponto de recarga. Né? Então, gente, assim, a disponibilidade dessas estações de carregamento é, sim, crucial para a viabilidade dos carros elétricos. Só que aqui no Brasil é insuficiente, é isso que a gente tem que entender, né? Que em regiões rurais ou em áreas menos desenvolvidas, né? Você está fazendo uma viagem, por exemplo, gente, tem uma escassez, sim, de estações de carregamento público, tá? Então, essas viagens longas, elas vão se tornar, sim, complicadas, tá? Mesmo em áreas urbanas, né, essas estações de carregamento, elas vão estar superlotadas, como eu disse. Não tem várias espalhadas por aí, é uma ou outra. Então, vai obrigar o motorista a esperar longos períodos para sair o fulaninho lá que quer carregar o carro dele o dia inteiro, para você chegar e carregar o seu. E outra coisa, né, por mais que você gaste menos dinheiro aí com combustível, gente, o tempo de carregamento, né, comparado ali ao reabastecimento de um carro a gasolina, que leva ali alguns minutos, né, gente, o tempo de carregamento de um carro elétrico pode ser significativo, né, então, tipo assim, carregadores rápidos, né, aqueles conseguem reabastecer uma bateria em 80% em cerca de 30 minutos, mas esses carregadores domésticos, né, padrão, que você liga ali mesmo na tomada quando você compra o seu carrinho, gente, leva várias horas, então às vezes você tem que chegar à noite e deixar ele carregando de um dia para o outro, e isso é bem inconveniente, né? Você precisa de uma situação de emergência, o proprietário tem um pouco tempo disponível e ele não vai conseguir usar o carrinho dele porque tá sem bateria, né? Então essas baterias, aí elas estão sendo um problema muito grande, né? Tanto no carregamento quanto elas estão sendo desgastadas aí, né? Estão pegando fogo, etc. Essas baterias aí, né? Elas são íon lítio, como eu já disse, e elas são eficientes, né? Só que vocês sabiam que elas também, além de todo esse problema que elas sofrem, a gente tem ali ainda que falar sobre os problemas de como, com o tempo, né, ela vai perdendo a sua capacidade, reduzindo ali a autonomia do carro. Então, eu vou dar um exemplo aqui também, que é um Tesla, acho que o Model S, né, com vários anos de uso, ele vai ter uma autonomia significativa menor do que quando ele era novo. Então, acontece a mesma coisa com um telefone celular, por exemplo, um iPhone, que chama a vida da bateria, né? Então, quando você compra seu celular, a vida da bateria tá em 100%. E aí, com os anos, você vai usando, a bateria vai dando uma viciada. E ali, após alguns anos, você tenta vender, você olha lá nas suas configurações e sim, a sua bateria ali está muito abaixo do que quando ela chegou, né? Então, né, a bateria ela vai sim perdendo gradualmente ali a sua capacidade de reter carga, vai viciando mesmo, né? Então leva a necessidade de ficar substituindo. Só que é um processo extremamente caro, o valor de uma bateria avulsa comparado a um carro elétrico é praticamente o mesmo. Então é mais fácil você trocar de carro do que comprar bateria nova, tá? Esse é um problema que tem muita gente enfrentando aí. Então, por mais que esse pessoal fale que a gente tem um impacto ambiental muito menor e etc. Gente, a gente pesa por um lado muito grande, porque por mais que tenha um menor impacto ambiental, mas tá bom, mas vamos lá, sempre que estraga uma peça do seu carro, é mais fácil você trocar o carro. E cadê a economia? Cadê a base ambiental que tá aí, né?
porque você vai jogar um carro fora toda hora que der algum problema. E aí, né? Fora essa produção de baterias, tá? Porque embora os carros elétricos eles vão ser promovidos aí como uma solução de ambiente amigável, né, e tudo mais, gente, a produção das baterias tem um impacto praticamente maior do que um carro a combustível. Vocês sabiam disso? Essa mineração de lítio, né, cobalto, enfim, outros materiais que são necessários para a fabricação de baterias, elas estão sendo associadas aí a danos ambientais e questões éticas extremas, tá? A mineração, por exemplo, lá na República do Congo, está sendo muito criticada aí, né, nas redes sociais, na internet, por essas violações de direitos humanos, tá? Então, impactos ambientais severos e, além disso, a gente tem aí essa violação de direitos humanos. Então, gente, é uma bomba surgindo atrás da outra, é um problema atrás da outra, e eu quero ver como é que eles vão fazer para resolver isso, né? Porque os carros elétricos, eles tendem a se depreciar mais rapidamente do que os carros a combustão, né? Então, além disso, por exemplo, se o carro estragou, você quer vender ele, gente, ele vai perder uma grande parte do valor dele ali nos primeiros anos, nos primeiros meses praticamente, né? Tornando ali menos atraente em comparação com o veículo a combustão em termos de valor de revenda. Então, quando uma pessoa vai pensar em revenda, ninguém quer comprar um carro elétrico revendido. Tipo, se o carro já estraga sempre, se o carro já enfrenta um monte de problemas, pra que você vai querer um carro que vai chegar na sua mão como uma bomba, vai estourar no seu colo? Gente, ninguém quer. Então, assim, os consumidores estão preocupados aí com essa possibilidade de ter que substituir a bateria, tentando trocar de carro, só que não consegue revender. Então, você vai olhar aí pra comprar um carro elétrico e tá um valor de preço de banana, e ninguém quer comprar, porque sabe que vai usar ali esse carro por pouquíssimo tempo e vai estragar. Porque esses carros, eles têm uma duração, né? Eles são... Parece que eles estão dentro daquele tema, obsolescência programada. É quando o objeto ele tem um tempo pra durar, né? E, gente, o tempo dele de vida tá muito curto. Então, é muito problema, né? A gente tem que né? Tem ainda, assim que vale né, colocar em pauta, limitações com clima frios, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas eles têm sim um desempenho bem afetado aí com climas frios. Então a eficiência da bateria sim diminui, a autonomia aí é reduzida. Então quando as temperaturas aí ficam muito baixas, as baterias não funcionam, tá? Então tipo assim, porque tem... é necessário, né, energia para aquecer o interior do veículo e não dá, entendeu? Então, é um problema aí sério. Os carros elétricos, gente, eles estão representando aí, óbvio, uma revolução no setor automotivo, mas até hoje não está sendo aí muito favorável aos consumidores, tá? Elas estão vindo acompanhadas aí, né? Como eu já disse anteriormente, vocês deram para perceber todos os pontos críticos, tá vindo aí com diversos desafios, né? E os proprietários têm que estar preparados para enfrentar. Então, gente, você que quer economizar, quer comprar realmente um carro elétrico, não faça isso, tá? Continue no seu carro comumzinho, no seu carro popular, no seu carro combustão, que você vai ganhar, tá? Porque tem diversos carros aí que demoram anos e anos e anos até sofrer alguma coisinha, até estragar alguma coisa. E os carros elétricos, eles estão, né, sendo rapidinhos aí, né? Então a gente tem aí questões tecnológicas, como a degradação da bateria e a infraestrutura de carregamento. Então a gente tem aí também impactos ambientais e econômicos. Então é essencial a gente pesar os prós e os contras, né? Antes de fazer essa transição aí de um veículo a combustão para um veículo elétrico. Gente, no meu ponto de vista, sim, é muito bacana, né, a gente ter essa nova tecnologia e tentar, né, mudar aí um pouco o nosso mundo, a nossa volta, para assim reduzir aí a poluição que os carros a combustíveis trazem pra gente e os danos aí à natureza. Só que a gente tem que parar para pensar que é uma tecnologia muito nova. E a minha recomendação, né, vendo tudo isso que está acontecendo, eu recomendo fortemente que você espere para comprar um carro. Espere alguns anos, né, até que tenha mais pesquisas, mais estudos e que tenha novos carros no mercado aí mais bem desenvolvidos, tá? Porque realmente, hoje em dia, atualmente no ano de 2024, não é um valor, se você morando no Brasil, não é um valor que compensa a dor de cabeça. Então,
realmente espera alguns anos, né? Realmente aí eu acredito que seja sim o nosso futuro, os carros elétricos, mas espere alguns anos até comprar um novo carro que não venha com tantos problemas aí nessa balança, que aí você vai ter uma vida muito mais tranquila e uma paz muito maior. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, ativa aqui o sininho da notificação e até mais.